Bom, agora que você já entendeu a correlação existente entre alguns ativos da bolsa de valores, eu vou te falar quais são diretamente e inversamente proporcionais, para te deixar claro para você ter uma visão expandida sobre quando algum aumentar, para você poder fazer uma análise para o outro ativo, que são correlacionados, né? Igual a gente já conversou aí na aula anterior dos ativos correlacionados. Primeiramente, eu vou falar em relação ao dólar futuro. Tá, a gente vai primeiro falar do inversamente proporcional, que é os juros, o índice e o petróleo. Os juros é exatamente por causa do juros subiu, liberou muita estímulo para a economia, os bancos começaram a emprestar mais dinheiro, a economia começou a aquecer, os americanos veem isso, entram com a moeda americana aqui no Brasil, que eles precisam vender o dólar para transformar o dólar em real, e aí eles conseguem comprar os ativos das bolsas brasileiras. O índice, a correlação dele é de 30% só, tá? Ele não é uma correlação que você tem que levar ali muito em consideração, mas ele é exatamente por causa disso também. Quando o dólar cai é porque as pessoas, os americanos precisam vender o dólar para transformar em real, e eles vão lá e com esse real que eles transformaram, que fez o dólar cair, eles vão lá e compram a bolsa brasileira que faz o índice subir. Por isso essa correlação aí também. E o petróleo é inversamente relacionado ao dólar, só que vai ter uma aula só de petróleo que a gente vai explicar sobre isso aí mais a fundo, porque o petróleo ele tem algumas peculiaridades que a gente tem que observar. Diretamente ao dólar a gente tem a cesta de moedas, seria a cesta dos países emergentes. Todos os países emergentes, a moeda deles em relação ao dólar é válida você colocar num portfólio e analisar a variação percentual de cada moeda para você ter um parâmetro aí de como que está funcionando a economia mundial em relação ao dólar. Que a gente opera o dólar, então a gente tem que entender um pouco além da nossa bolha que a gente está aqui no Brasil, que é entender o mercado como um todo, que é o mercado internacional também. Em relação ao índice Bovespa, eu separei aqui para vocês também, inversamente proporcional ele é o dólar, igual eu já te falei, e os juros ele depende muito do caso, tá? Os juros você não pode tirar a conclusão da correlação dos juros com o índice Bovespa por causa desse fator que eu vou falar para vocês agora, que é quando o juro sobe, libera muito estímulo para a bolsa brasileira e as pessoas, os bancos conseguem emprestar mais dinheiro, as pessoas conseguem investir mais e isso vai aquecer a economia. Porém, os juros ele também aumenta o investimento de renda fixa do Brasil, ou seja, as pessoas às vezes que estão em renda variável, que tem um risco maior, observou que os juros aumentou e que eles vão ter uma rentabilidade maior na renda fixa, eles vão lá e tiram seu dinheiro da Bolsa Brasileira para colocar em renda fixa. Isso pode causar uma queda do índice, uma queda da Bolsa. Só que ao mesmo tempo, em contraparte, quando o juro sobe, também acontece o estímulo da economia por causa que libera mais dinheiro e isso faz a Bolsa subir também. Então, a gente tem que ficar muito esperto com a correlação aí do índice com o juros. Você não pode tirar nenhuma conclusão precipitada em cima disso sem fazer alguma análise maior, tá? Por causa dessa peculiaridade dele. O dólar você pode, porque o dólar é o que eu falei aqui anteriormente. E diretamente proporcional ao índice Bovespa, a gente tem o índice S&P, né, que é o índice dos Estados Unidos, e o Dow Jones, que é outro índice dos Estados Unidos. Esses dois índices são muito importantes, tá? Para correlacionar com a Bolsa Brasileira, porque o Brasil ele segue a economia do americano. Então, o americano tá bem, o Brasil tá bem. O americano tá mal, o Brasil tá mal. Vocês podem reparar que isso realmente acontece e é até bizarro a gente pensar sobre isso. Então, muito obrigado, preste atenção, evolua sua análise, tira um pouco do micro e vai mais pro macro para entender também o que acontece no mercado global, que isso é muito importante também para suas operações. Muito obrigado.